E nós começamos te contando que o Conselho Nacional de Justiça deve anunciar hoje providências em relação à 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela Operação Lava Jato. A defesa do juiz afastado Eduardo Fernando Apio pediu a realização de uma correição administrativa. A informação sobre a divulgação das ações que serão adotadas pela Corregedoria Nacional do CNJ foi confirmada pela produção do Jornal da Manhã. O órgão, entretanto, não antecipou quais providências serão adotadas. O anúncio oficial das medidas será realizado hoje pelo Corregedor Nacional do CNJ, o ministro Luiz Felipe Salomão. O pedido de uma auditoria na 13ª Vara Federal de Curitiba foi oficializado junto ao Conselho Nacional de Justiça na última sexta. A solicitação foi apresentada pelos advogados que representam o juiz Eduardo Fernando Apio. Os advogados são Pedro Serrano, Rafael Valim e também o Valfrido Vardi. Além do pedido para a realização de uma correição extraordinária, a defesa do magistrado também apresentou um recurso à Corregedoria Geral do Conselho para tentar reverter o afastamento cautelar de Apio. A gente lembra que ele foi afastado da 13ª Vara Federal de Curitiba no último dia 22. A decisão foi tomada pelo Conselho do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, depois de uma investigação apontar que ele teria acessado um processo com dados pessoais, o contato do filho do desembargador Marcelo Malucelli, que também é desembargador da Corte de Segunda Instância, e teria feito uma ligação com supostas ameaças a ele. E a gente segue falando de Lava Jato porque a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a condenação do ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, dentro da operação. O político foi sentenciado a 15 anos e 11 meses de prisão em setembro de 2020 pela prática dos crimes de corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Porém, em sessão realizada ontem, os ministros da segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiram anular a sentença que tinha sido proferida na 13ª Vara Federal de Curitiba. O colegiado formou maioria com os votos de Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes e André Mendonça. Os magistrados se contrapuseram aos ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, que tinham votado pela manutenção da condenação. A anulação da pena partiu então do entendimento de que o caso de suposta propina em contratos de navios sonda não deveria ser analisado pela Justiça do Paraná, já que não seria o foro de competência. Com a anulação da pena, o processo do ex-deputado federal será enviado à Justiça Eleitoral de São Paulo. Agora caberá ao juiz que ficar responsável pelo caso decidir sobre a validade das provas, se a sentença será mantida ou se a investigação deverá ser reiniciada. Vamos lá, ao ouvir essa manchete, dá até a impressão que o Cunha foi absolvido ou que o Cunha apresentou uma prova que deu uma reviravolta no caso. Afinal, a condenação foi anulada. Então, olha só, parem as máquinas. Aconteceu algo extraordinário. A Lava Jato mentiu, ou não prestou atenção em algo, ou fez algo de errado. Mas não. O que aconteceu não é que ele foi absolvido, não é que a sentença foi anulada por alguma prova nova, nada nem perto disso. A sentença foi anulada porque alguém decidiu que o endereço estava errado. É isso mesmo, chamada lógica do CEP. Quem julgou foi o Paraná, mas deveria ter sido julgado, nesse caso em específico, em São Paulo. Mas veja, todo o processo andou. Essa sentença foi confirmada em Porto Alegre, foi discutida em Brasília no STJ, ele foi preso, ele ficou 3 anos preso, com base nessas investigações, mas tudo isso foi ignorado porque mudou-se o entendimento. E é importante reforçar isso. Na época que ele foi julgado, a lei era uma. Agora, como mudou-se o entendimento, nesse caso específico, Curitiba não é mais competente, e a competência aqui não tem nada a ver com função de conseguir fazer uma tarefa, não. É a competência jurídica, é o espaço onde um caso pode ser discutido ou não. Então, se chegou à conclusão, depois de uma mudança de entendimento, que Curitiba não é mais competente, e eles trocam de lugar o local de investigação e com isso anulam a sentença. Eu acho que até o petista mais radical não gosta do Eduardo Cunha, por um motivo simples. Ele é o homem que derrubou Dilma Rousseff. É o Eduardo Cunha, sozinho. Coube a ele bater no peito e falou: vou abrir o processo do impeachment. Então, creio eu que os petistas não têm muito apreço pelo Eduardo Cunha. E é bom que eles vejam esse tipo de coisa
para entender o que fizeram com a Operação Lava Jato. Eu falei aqui ontem, a Lava Jato acabou. Tem alguma coisinha ali burocrática, mas a operação como um todo acabou. Não só pelo decurso do tempo, mas também pelos benefícios que ela gerou ao país. Nós temos agora o Eduardo Cunha, que é um homem que foi reabilitado socialmente, mas não porque cumpriu pena, porque foi ajudado por manobras jurídicas que agora o fazem praticamente um homem livre. A defesa do Eduardo Cunha ontem celebrou, lançou nota, dizendo que a justiça foi reestabelecida. É isso. Então nós tivemos uma grande correção de uma injustiça. Ele era um homem injustiçado e agora a justiça se fez, ele é um homem livre. Nós temos a segunda alma mais honesta do Brasil livre. A primeira a gente sabe que é o Lula, ele já declarou que não existiria no Brasil nenhuma alma mais honesta do que a dele. Ele seria ali incólume, grande homem, possível candidato à beatificação e depois à santificação. Então, é isso. O que a gente está acompanhando é a mudança do conceito de justiça. Porque a única forma de o Lula se considerar a alma mais honesta do mundo, do Brasil, e o Eduardo Cunha sendo livre, sendo ali, tendo a sua condenação anulada, como o Marco explicou aqui, por uma questão de CEP, a única forma que eu consigo compreender é que mudaram o conceito da justiça. E eu não estou discutindo agora os livros de direito, nada disso. Eu estou dizendo aquele conceito mesmo, que está dentro do coração da gente, que a mãe ensina, que a gente aprende em todos os lugares, que está conectado ao princípio ético que nos garante ali a vida em sociedade. É isso que aconteceu. Então é um escárnio, isso que a gente acompanha. Quando o Supremo Tribunal Federal tem essa mudança de entendimento, leiam da seguinte forma: é uma mudança da corrente política, dos ares e ventos da política que interferem sim no judiciário. Então é isso, eles fazem um escárnio com a gente, porque todo mundo lembra, algumas pessoas podem ter se divertido com aquelas falas mais duras, irônicas do Eduardo Cunha, aqueles tweets inflamados, mas no final ele era um grande corrupto e corruptor. Ele ali selecionava deputados, financiava campanhas, tomava dinheiro, achacava empresários para manter a sua estrutura de poder amigada e coligada com o PT. Quando eles tiveram ali interesses em conflito, porque um queria determinadas diretorias e o outro não queria entregar, foi nesse momento que o conflito se deu e avançou depois Congresso afora. Então a gente não deve se iludir. Ali é briga de corrupto e corrupto grande. Mas hoje em dia, então, a gente não vai poder dizer nem que eles foram condenados direito, mas que eles são agora pessoas honestas, validadas por essa nova justiça.